Seja muito bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos fazer a gola padre. Então, já fizemos, estamos numa série de 10 aulas. E na primeira aula, eu falei para vocês a importância de a gente estudar a modelagem. Porque muitas vezes a gente só fica preocupado em fazer várias peças. Eu quero fazer isso, fazer aquilo. E aí você nunca aprende a fazer uma modelagem de verdade. Por isso, nessa série de aula, eu quero que a gente pare para pensar como é feito uma roupa. Como é que faz? Como a gente pode usar técnicas de a gente se libertar de depender de outra pessoa para fazer uma aula, para a gente fazer uma roupa. Por exemplo, a menina me pediu para fazer esse modelo de blusa. Nesse modelo de blusa, a gente anotou aqui, ó, as técnicas que a gente precisa saber para fazer uma blusa dessa. Então, a gente precisa saber gola padre, a gente precisa fazer traspasso de botão, a gente precisa saber transferência de pence, a gente precisa saber fazer uma manga japonesa. Então, quando a gente domina a técnica, a gente sabe fazer qualquer modelo. Então, já tivemos a primeira aula da blusa, onde eu ensinei a fazer a parte da frente. Então, aqui está a blusa. Na parte da frente, ó, nós já conseguimos transferir a pence daqui para cá, ó, transferimos a pence daqui para cá, que é essa parte aqui, ó, essa pence aqui. Então, a pence que estava no ombro, nós transferimos para a lateral. Nós já fizemos a manga japonesa, que é a manga sem recorte. E já fizemos o traspasse do botão. Se você ainda não assistiu essa aula está salva no canal Costureira Emancipada no YouTube. Então, você pode ir lá no YouTube, no canal Costureira Emancipada, que você vai ter a primeira aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer a gola padre. Olha só, nós vamos fazer a gola padre. E nós vamos usar esse livro, que é o meu mais novo livro, né? Eu tenho o primeiro livro que eu lancei em maio do ano passado. Nesse livro aqui você vai aprender psicologia, modelagem e acabamento. Por quê? Porque aqui, ó, você vai primeiro se preparar, né, psicologicamente. Por exemplo, tem gente que não gosta de modelagem, então você vai entender por que você não gosta de modelagem, o que você precisa fazer para você aprender modelagem. Por exemplo, pessoas que não gostam de matemática, como que você vai superar isso? Também a ansiedade, né? Que muita gente sofre de ansiedade, então você vai aprender nesse livro. Também você vai aprender a dormir melhor, né? Para você ter uma saúde boa. E depois, vem aqui tirar medida, né? Eu explico que tem algumas pessoas que não têm dificuldade em tirar medidas, né? Não sabe, por exemplo, o que é 75 milímetros, 25 milímetros, 30 milímetros, o que significa, como ler uma fita métrica. Então, nesse livro vai ter o passo a passo para você aprender. Como usar as réguas, você vai aprender também. Tirar medidas do corpo, né? E você vai aprender as bases da modelagem. Então, aqui é um livro mais de base. Então, você vai aprender. Se você tá zero, nunca fez modelagem na sua vida, eu digo que você tenha este livro. E depois você vai aprender a fazer os acabamentos. Ó. Então, você vai aprender a colocar zíper, fazer acabamento de zíper. Você vai aprender a fazer golas, com as técnicas certas para você usar, forro, material que você vai usar, quantos de tecido você vai usar para fazer cada roupa, cós. Então, assim, os acabamentos de alfaiataria você vai aprender nesse livro. Já esse livro, que será lançado em maio deste ano, dia 1º de maio, eu vou lançar
este livro. Este livro aqui só tem modelagem, só que já é uma modelagem mais avançada. Aqui já tem vários modelos e o objetivo deste livro é fazer você entender a engenharia. Todo mundo fala que a modelagem é a engenharia da roupa, mas ninguém te explica o que é a engenharia. E esse livro ele vem explicando o que é engenharia. Aí aqui diz, ó, que a engenharia é a ciência que estuda, planeja, organiza e prevê o comportamento e constrói soluções que funcionam de forma precisa. Eu já mostrei desde a primeira aula que é muito importante que você estude. Olha só, para eu chegar hoje, escrever livro de modelagem, ter curso de modelagem, ter escola de modelagem, de costura, eu precisei primeiro estudar, gente. Olha só que achei. Quem lembra que eu perdi meu livro, meu caderno na primeira aula? Gente, eu tava com a dor no coração de pensar que eu tinha perdido o meu caderno. Esse caderno aqui, ó, foi o caderno que eu aprendi. Quer dizer, não foi o primeiro, né? É o caderno que eu uso para fazer minhas modelagens. Olha só, tá vendo aqui, ó? Eu fiz uma calça com caixa de remédio, tá vendo? Aqui é um short. Por quê? Porque eu posso fazer os desenhos. Então, eu usei caixa de remédio. Ó. Se você acha que é tudo sofisticado, não, gente. Coisa simples, ó. Peguei aqui uma caixa de remédio. Aqui a manga, tá vendo? Uma manga. Aqui uma régua, tá vendo? Coisa simples. E aqui a frente e as costas de uma blusa. Então, com esses pedacinhos aqui, ó, com essas bases, eu comecei os meus estudos. Então, venho aqui, ó, olha só. Aqui a saia. Então, a saia eu fiz direto, tá vendo? Comecei do zero, gente, do zero mesmo. Ó, saia mesgada, tá vendo? Depois, vim aumentando os... Aí aqui, ó, saia lápis, as fendas, como fazer uma saia forrada. Isso aqui é tudo modelagem, ó. Interpretação de modelos. E aí eu fui. Aí agora veio a blusa, tá vendo? Blusa, manga. Como fazer. Muita gente fica assim, ai meu Deus, eu tenho dificuldade de fazer manga. Gente, a gente tem que aprender o processo inteiro, tá vendo? Então, o que é que eu faço? Aqui, tá vendo? Ó, que a manga, essa manguinha aqui é do mesmo tamanho dessa, ó. Então, eu coloco aqui, ó, desenho a manga e aí eu faço as modificações e escrevo aqui do lado o que é para fazer cada um, tá vendo essa manga aqui? Então, eu usei essa manguinha aqui, ó, risquei e aqui embaixo eu desenhei, colei, você faz colar, carcela, punho, olha só, golas. Então, se você quer dominar a modelagem, aí aqui, tá vendo? A calça. Olha só, um pedacinho, tá vendo? Caixa de remédio, ó. Peguei cortei aqui o desenho de uma calça, coloco aqui, desenho e escrevo tudo aqui, ó. Que a gente precisa fazer bolso. E aí vai tudo, tá vendo? Você tem um caderno desse? Você já passou por esse processo? Aqui são roupa mais sofisticada, que precisa de volume. Então aqui eu já colo, tá vendo? Faço colagem no caderno. E aqui eu vou consultando ao longo da minha vida. Por exemplo, quando eu fui aqui, tá vendo? Para fazer o macacão. Eu peguei aqui, ó, a blusinha, coloquei aqui, ó, ao short, desenhei, escrevi e fiz o meu macacão, tá vendo? Manga, ó, olha só. Então, gente, você que diz assim, ah,
Eu tenho dificuldade com modelagem. Será que tem mesmo? Ou você nunca estudou modelagem? Será que você realmente tem mesmo dificuldade com modelagem ou você nunca estudou? Você já fez um curso de modelagem? Você já leu um livro de modelagem? Me conta aí. Se você tem um livro desse. Me diz aí. Deixa eu ver vocês que estão aqui. Boa noite, minha gente. Eu tenho que ficar em pé para eu ver os comentários de vocês. Boa noite. Dá um acenozinho aí para vocês. Compartilha a live. Compartilha aí a live. Bora. Compartilhando aí a live. Compartilha pra gente seguir. E aí, depois de vários anos, né? Eu fiz a faculdade de moda, fiz pós-graduação em modelagem, pós-graduação em alfaiataria. E agora eu sou capaz de escrever o livro. Então, para fazer a gola padre, vamos fazer, ó, a gola padre. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o livro na página, no capítulo de golas. Então, a gente vem aqui, ó, vai em golas. Golas, tá vendo? E aqui agora, ó, a gente procura a gola padre. Pronto, achei aqui, tá vendo? Então, aqui no livro, ó, ele vem ensinando o passo a passo de como é a gola, a foto da gola, ou da técnica, e o passo a passo, tá vendo? E o desenho de como você fazer. Desenhos coloridos, que é para ficar bem nítido, para você entender e aprender modelagem de uma vez por todas. Então, vamos fazer logo a parte das costas. Então, para fazer as partes das costas, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui um papel. Minhas bases, ó. Tô usando base em miniatura, porque é pra gente estudar, então não precisa não precisa ser grande, né? Então, se a gente tá estudando, e é que a gente precisa entender, né? Você primeiro precisa estudar para depois você fazer, porque muita gente não quer parar para fazer esse processo não, né? Muita gente não quer parar para fazer o processo de estudo, que é ir direto para fazer a roupa, sem estudar. Hoje, eu tava pensando uma coisa, tava pensando sobre... Você já ouviu falar que manga com leite faz mal? Me fala aí. Você já ouviu falar que manga com leite faz mal? Me diz aí. Diz aí se você já ouviu falar que manga com leite faz mal. Já ouviu falar sobre isso? Já? Você sabia que muita gente acredita nisso, que manga com leite faz mal? Sabe por quê? Porque quando existiam os fazendeiros e os escravos, então o que acontecia? Eles não queriam que os escravos comessem e bebessem leite e comessem manga, né? Eles não queriam que os escravos comessem.
Então, qual foi a mentira que eles inventou? Eles diziam ao escravo que manga com leite fazia mal. Mas não era que fazia mal, é para os escravos não comer. Então, os escravos ficavam com medo e não comiam o leite. Chupava a manga, mas não comia o leite. Então, era um medo que fazia com que aquela lenda existisse. E hoje a gente sabe que não faz mal, tanto que você pega um leite condensado, que é leite, e coloca na manga e faz mousse, faz sorvete e nada acontece com ninguém, porque realmente não faz mal. Mas era uma mentira para que os escravos não pudessem se alimentar bem. Outra mentira que se inventaram, sabe o que é? A mesma mentira dos mesmos criadores da manga com leite, sabe quem foi? Que quem estuda demais fica maluco. Já ouviu falar disso? Quem nunca ouviu dizer, você está estudando demais, cuidado para não ficar maluco. Me diz aí se você já ouviu isso. Conta para mim se você já ouviu essa história. Sabe quem inventou isso? Que se estudar demais fica maluco? Os ricos. Por quê? Para ser médico, você precisa estudar. E os filhos do rico estudam e não ficam malucos. Para ser advogado, você precisa estudar. Os filhos do rico estudam bastante e não ficam malucos. Ninguém fala para eles parar de estudar para não ficar maluco. Mas quando vê um pobre, uma mulher estudando, aí o que é que eles dizem? Que não, você vai ficar maluco, para com isso, deixa esse negócio de estudo para lá. Por quê? Porque eles não querem que você seja um advogado, seja um médico. E hoje na internet está existindo uma outra mentira, que talvez vocês não estão escutando. Muita gente que é professora de costura diz que você não precisa estudar, que você não precisa saber matemática, que você não precisa saber isso, que você não precisa saber aquilo. Que basta você pegar aqui. Hoje eu vi uma professora famosa dizer que você ia fazer uma roupa sem precisar tirar medida. Aí sabe qual era a roupa? Uma capa. Como era a capa? Ela pegou um tecido, fez um buraco, botou na cabeça, no pescoço, passou pela cabeça, deixou no pescoço e jogou em cima do ombro. E ela disse que aquilo era uma roupa. E que você não precisava nem tirar medida. Você não precisava medir nada. Você era pegar o tecido, fazer um buraco, botar na roupa. Gente, eu fico pensando, se você quer ser uma costureira, se você quer realmente saber fazer roupa, não existe atalho. Não existe atalho. Você pode ver essas professoras que diz que você não precisa saber matemática para saber modelagem, para fazer o método dela. Você pode ver, vai lá perguntar a ela se ela não é design de moda, se ela não fez faculdade. Então, as professoras falam isso, sabe para quê? Para você não aprender e ficar dependendo o tempo todo de fazer cursos, mais curso dela, comprar molde pronto. Por quê? Porque se você aprender, elas perdem o emprego dela. Então, se você quer se livrar disso, estude. Siga o passo a passo. Por exemplo, hoje, uma das meninas que assistiu a aula de ontem, ela fez o molde. Me diz aí se você fez o seu. Você teve tempo de parar 30 minutos e fazer o seu molde? Essa parte que eu tô fazendo bem devagar, uma parte por vez, que é para você ter o tempo de fazer sua modelagem. Então, para pensar nisso. As pessoas não querem que você aprenda modelagem. Elas querem que você dependa delas. Então, se você quer realmente liberdade, aprender e fazer suas modelagens, você precisa aprender. E agora, eu vou desenhar aqui, ó, a parte das costas. Então, aqui eu tenho base frente da blusa e a base costa. A base aqui, ó, é como se fosse uma forma do corpo.
Eu vou usar ela, não preciso fazer ela do zero toda vez. Ah, mas como é que você vai fazer essa base? Aqui no livro tem, ó. Aqui no livro tem a base, o passo a passo, tá vendo? Pra você fazer a base. Então, aqui você vai aprender a fazer a base, essa base aqui. E a partir daqui, ó, você faz qualquer modelo de roupa. E aí, agora a gente vai fazer a gola, como eu falei pra você. Cadê? Gola padre. Pronto. Então, vamos fazer aqui a frente ou as costas. Pego aqui, ó, meu molde. Deixa aqui, meu livro aqui. Esse vai pra cá. Esse vai pra cá. E agora aqui eu vou copiar o meu molde. Copiar o meu molde. E... Alguém? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tem que ficar em pé para ver o que vocês estão falando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos lá, boa noite, Onara. Rosa, boa noite. Vamos lá. Aqui, eu vou aumentar aqui, ó, 2 centímetros, como a gente fez na outra vez. 2 centímetros. E aqui, nós vamos sair 3 centímetros. 3 centímetros. E aqui nós vamos ligar pra cá. Então, ó, tenho aqui minha base. Então, aqui eu subo 3 centímetros ou 2 centímetros. Ó, aqui ele tem que ficar reto, tá vendo? Eu subo, ó, subo 2 centímetros aqui e aqui ele continua reto. Como é que eu faço isso, ó? Eu coloco aqui, ó, a régua. Em vez de eu descer a régua pra cá, eu coloco a régua aqui, ó. Ela vai começar aqui do canto do pescoço, tá vendo? E indo nessa direção. Ó, do canto do pescoço e ela vai nessa direção. Então, aqui, ó, o ombro, ele não quebra aqui, não, ó. Ele vai reto. Tá vendo? Pronto. Agora, outra coisa que eu quero explicar pra vocês também é... Quando você fez a dobra, tá vendo? Essa dobrinha aqui, ó. A dobrinha aqui, ó. Tá vendo? Essa dobrinha aqui, quando você fez essa dobrinha aqui, ó. Você tem que ter o cuidado, ó, de ter essa pontinha. Por quê? Porque a gente vai dobrar ela, ó, pra cá. E vai costurar aqui, tá vendo? Tá dando pra ver aí direitinho? Deixa eu colocar aqui. Ó, tá vendo? Eu vou dobrar ela pra cá. Tá vendo? Então, aqui, ela não pode subir, tipo, aqui e ficar faltando um pedaço. Não pode. Por quê? Porque a gente vai dobrá-la e na hora de costurar, a gente vai pregar essa partezinha aqui, ó, na costura, na lateral da blusa, tá vendo? Pra fazer o acabamento. Então, quando a gente vai fazer a modelagem, a gente já tem que pensar no acabamento. Por exemplo, eu não posso deixar isso aqui, ó, tipo aqui, ó, vamos dizer assim, ó. A manga vai ser aqui, então eu posso deixar esta manga aqui, assim, tá vendo? Faltando um pedacinho aqui para depois eu virar. Não, essa parte aqui vai ter que ter um acabamento. E como é que eu faço o acabamento? Você vai pegar, eu vou te explicar agora como é que você vai fazer isso. Você vai vir aqui, ó. Então, já que a gente já fez a manga da frente, não precisa a gente fazer mais
Vem aqui, ó, pega das costas, pega a manga da frente, coloca aqui, ó. Pega a parte da frente, ombro com ombro, ó. Tá vendo? Pescoço com pescoço. E aqui a gente dá um tracinho. E liga pra cá. E liga pra cá. Pronto. Agora, o que que a gente faz? Antes da gente fazer aquela curvinha aqui, ó. Antes da gente fazer aquela curvinha, a gente vai fazer o seguinte. A gente corta aqui, ó. Corta aqui, tá vendo? Então, aqui vai ser a parte que a gente vai dobrar. Esse aqui a gente dobra. Ó. Dobrou. E só depois a gente faz isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Só depois a gente faz essa curvinha aqui, ó. Pronto. Só depois. Agora a gente vem e corta junto, ó. Dobrado. Depois que a gente cortou dobrado, ele vai ficar assim, tá vendo? É assim mesmo. Ele vai ficar assim. Que é pra na hora que você virar, você vai passar a costura aqui e ele vai ficar com um acabamento bem certinho. Então, na hora da modelagem, a gente já pensa no acabamento. É muito importante isso. Muita gente deixa para fazer a modelar, a pensar no acabamento depois que juntou as peças. E não. A gente já começa pensando o acabamento na modelagem. Cortei aqui. Pronto. Tem o meu molde das costas. Tá vendo que é fácil de fazer? E aí, eu vou ter aqui, ó, os dois. Vou costurar aqui. O molde das costas sempre é um pouquinho maior do que o da frente, ó. Então, ele vai vir aqui, ó. A gente vai costurar aqui. Ó. O molde das costas, ele sempre é o maiorzinho um pouquinho. E aqui a gente costura junto. E aí, na hora de virar, vira um pra cá e um pra cá. Pronto. E aqui a gente costura junto aqui, ó. E aí, vai fazer o acabamento da lateral. Tudo certo? Entenderam direitinho? Pronto. Diz aí se vocês entenderam direitinho. Boa noite, Rosa. Boa noite. Tem alguma dificuldade? Posso ir para a gola? Posso ir para a gola? Posso? Pronto. Então, a gola, vou pegar aqui, ó, uma régua e vou medir a gola. Como é que eu meço a gola? Eu meço redondinho, tá vendo? Eu venho aqui, ó, seguro a régua aqui e vou medindo, medindo, medindo. Aí, aqui deu 14 centímetros. Aí, eu vou aqui, ó, e continuo medindo aqui. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Deu 21 centímetros. Aí, eu vou fazer a gola agora. Pego a gola. Aqui, tá vendo? Vou pegar o meu esquadro. Então, eu tiro a medida do decolo, tá vendo? Ó? Medida das costas com medida da frente. E eu somo isso aqui, ó. Então, eu somei as duas medidas, ó. Pego aqui, ó. Então, essa medida aqui deu 21 centímetros. Aí, o que é que eu faço? Pego o meu esquadro e faço um esquadro. Pode ser qualquer esquadro. Se você não tiver esquadro, ó, pega um livro. Ó, pega um livro aqui, ó. E risca no cantinho do livro, ó. Pronto. Tá vendo aqui? Vai ficar igual. Então, o que é um esquadro?
é um cantinho de um livro, cantinho de uma folha. Entendeu? Pronto. Fez aqui. Agora, você vai pegar aqui, ó. Mediu os 21. Mediu 21. Aí você vai fechar. Vai colocar aqui, ó. 6 centímetros. E 6 centímetros. E vai riscar. Agora, você vai pegar essa medida daqui, ó. Que pode ser, no caso aqui, o meu deu 21, mas já dá a sua medida do seu pescoço. Pode ser 21, pode ser 22, pode ser 19. Você que decide aí. E você vai dividir por 3. Então, 21 dividido por 3 é 14. Dividir por 3, 7, né? Então, eu pego aqui e marco 7, tá vendo? Aqui. Agora, eu vou subir aqui, ó, na frente, 4 centímetros. 4 centímetros. E vou pegar uma régua curva. Pode ser qualquer régua que você tenha aí na sua casa. Pode ser qualquer uma. Régua curva. Não tem régua curva? Pega algum objeto curvo. Ou então faz na mão mesmo. Eu gosto dessa daqui. Mas você pode pegar e fazer na mão mesmo. Ó. Ó. Tá vendo? Ah, eu não tenho régua. Faz na mão mesmo. O importante é que essa parte... Deixa eu trazer pra cá. É que essa parte aqui, ó, encoste nessa, tá vendo? Nesse pontinho, encoste aqui. Encostou, agora eu vou aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu entro 2 centímetros. Aqui em cima, no 6, tá vendo? E agora, eu ligo pra cá. Aí, agora eu ligo 3 centímetros. Ligo 3 centímetros e agora eu vou fazendo a minha curvinha aqui, ó. Coloco o número 3 nesta linha, ó. Nesta linha. Coloco o número 3 sempre nessa linha, nessa, até chegar aqui. E aí, o que é que eu faço? 3, porque ele vai ter 3 centímetros de largura. Venho aqui. Vou indo. Vou indo. Vou indo. Vendo? Marcando sempre o 3, porque minha gola vai ficar aqui em 3. Ó. Pronto. Tenho minha gola, ó, redondinha, ó. Pronto, tenho minha gola. Agora, o que é que eu faço? Isso aqui vai ser o meio das costas. Costas. E aqui vai ser a frente. Pronto. Aí, você vem aqui e... Deixa eu ver se você tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Boa noite, Amélia. Boa noite, Jane. Jane Lima, tudo bem? Nunca mais te vi por aqui. Tudo bem até aqui? Entenderam direitinho? Pronto, posso cortar, né? Então, tá certo. Então, venho aqui, ó. Ó. E corto. Aí, você pode me perguntar, e por que você riscou até aqui? Só para ter a base. Aqui não vai entrar, só pra gente ter uma base. Pronto. Essa parte aqui você joga fora. E essa parte aqui é sua bola.
Aí aqui vai ser o meio das costas. E aqui vai ser a frente. Aí se você quiser, ó, você pode aqui, ó, vir aqui, ó, e tirar o biquinho dela, deixar ela redonda, ó. Aí aqui você vem, ó. Tira o biquinho. Tá vendo? Que linda, maravilhosa. É só isso. Pronto, temos aqui a nossa blusa. Prontinha. Prontinha, tá vendo? Que com paciência, com cuidado, a gente vai fazendo tudo. Então, não adianta você correr. Então, tá tudo aqui no livro. No livro, passo a passo, para você consultar a hora que você quiser. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção de estudar, de entender o processo, de passar pelo processo, para que a gente possa ter resultados incríveis. Eu nunca imaginei que eu ia aprender tanta modelagem a ponto de escrever um livro. Porque o primeiro livro de modelagem que eu peguei, eu fiquei assim, meu Deus, para uma pessoa conseguir fazer um livro, essa pessoa é muito especial. Eu pensei, né? E não sabia que um dia eu ia ter essa felicidade de ter o meu próprio livro. Teve algumas pessoas que estavam perguntando onde comprar o livro. Eu deixei uma lista de espera, tanto nos stories, como no WhatsApp. Se você tem interesse em ter o livro, vai lá, clica na lista de espera e coloca seu nome, seu endereço e seu telefone para que eu possa enviar o livro para sua casa. Tá bom? O que acharam da aula de hoje? Comenta aqui. E amanhã você vai me mandar uma foto ou no WhatsApp ou no Instagram para que eu possa fazer a aula de amanhã. Então, amanhã nós vamos continuar com a aula de modelagem. E amanhã a gente vai fazer um outro modelo. Combinado? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Combinado? Rosana. Boa noite. Gostou da aula, Amélia? Muito bom. Então, combinado para amanhã? Mande fotos de que vocês queiram para amanhã. Tá bom? Beijo!